Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Salmo de número 1. Vamos crescer, aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz ou fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela é vida, ela é luz, direção à nossa vida, Deus. Queremos, Deus, ouvir a Tua palavra e queremos, Deus, aprender dela, queremos crescer com ela, queremos assumir compromissos profundos com o Senhor. Usa-me, Senhor, que o Teu Espírito Santo unja a minha vida e que eu possa pregar a Tua palavra com autoridade, com poder e com graça. E abençoe meus irmãos e minhas irmãs para que a Tua palavra chegue ao coração deles e eles possam receber a Tua palavra e eles possam, Senhor, crescer com ela e serem cada dia mais parecidos com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, Pai, humildemente, rogando isso no nome santo e poderoso do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo número 1, Salmo de Davi, né? Um dos salmos escritos pelo rei Davi. E Davi vai nos guiar nesse salmo a dois estilos de vida. Davi vai mostrar a nós que nós temos dois caminhos, nós temos duas possibilidades de estilos de vida nesse mundo. Jesus também falou desses dois caminhos, ou desses dois estilos de vida, quando citou a porta larga e a porta estreita. E Davi, nesse salmo, de forma magistral, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar verdades eternas, ele vai nos mostrar bênçãos da palavra de Deus para aqueles que submetem suas vidas à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Dois estilos de vida. Ele vai falar do estilo de vida do justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus, daquele que é redimido no sangue do Cordeiro e declarado justo pela graça de Deus, pelo poder de Deus, ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós estejamos ainda numa condição de pecado, mas a Bíblia não tem nenhum problema em nos chamar de justos, porque todos os nossos pecados já foram cobertos no sangue de Cristo, todos os nossos pecados já foram escondidos, redimidos na cruz do Cordeiro, e portanto a Bíblia nos chama de justos. E Davi, ainda que conhecesse o pecado dele, ele disse: eu conheço o meu pecado, o meu pecado está sempre diante de mim, mas ele sabe que ele é um justo, e que o justo tem um estilo de vida, o justo tem uma forma de viver, e ele vai então mostrar esse estilo de vida do justo, mas também, num contraste, ele vai mostrar o estilo de vida do ímpio. Portanto, esse salmo é construído numa poesia paralela, aonde há comparação entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, o que anda na lei do Senhor e o que não anda na lei do Senhor.
E ele começa então com uma declaração. Ele começa falando que bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é aquele, e nessa versão que nós acabamos de ler, bem-aventurado o varão, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi começa falando de uma bem-aventurança. A palavra bem-aventurado, ela significa uma felicidade ao extremo. Algumas traduções traduzem por felizes, ou feliz o homem, mas bem-aventurança é muito mais do que apenas felicidade. É uma força que talvez na nossa língua nós não consigamos expressar. Mas as bem-aventuranças, elas têm a ver com bênçãos e felicidade, não somente temporais, mas felicidade eterna, bênçãos eternas. Por isso é mais do que somente felicidade, é mais do que somente bem-estar. Davi está falando, bem-aventurado o homem, e ele vai começar a mostrar que homem é esse que é bem-aventurado, que homem super feliz é esse. É o homem que primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. E parece que Davi está construindo uma ideia progressiva, porque ele diz, bem-aventurado o homem que não anda, mas também bem-aventurado o homem que não se detém. E continuando na progressividade, ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está usando uma linguagem de progressão. Você pode andar, talvez você poderia imaginar numa situação de pessoas que estão andando junto com ou passando por alguém, e ao andar nesse conselho, ele também, o próximo passo é deter-se, é parar, e o próximo passo é assentar-se. Na minha cabeça, quando eu penso nesses três verbos, eu penso num movimento de alguém que está indo, mas de repente para e de repente senta. É um processo de acomodação, é um processo de assimilação que Davi está tentando mostrar para nós. Ele está dizendo que o homem feliz, o homem bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. É interessante que ele está falando que não é alguém que não anda com ímpios. Nós não somos proibidos de ter amigos que não são crentes. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está proibindo que nós andemos com pessoas que não sejam servos de Deus. Nós não podemos fazer da igreja um gueto, fazer da igreja um lugar, uma panela fechada, onde não há espaço para pessoas que não têm a mesma fé que nós. Não é isso. Por isso que ele está dizendo que a primeira acomodação que nós temos que evitar não é a acomodação de andar com o ímpio, mas é andar no conselho do ímpio. Ele está dizendo, não andem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, aquele homem que não se guia por valores que não são valores de Deus. Porque facilmente, muitas vezes, quando nós temos amizades que não são cristãs, eles vão tentar nos influenciar, eles vão tentar sutilmente nos aconselhar, eles vão tentar sutilmente dizer como deve ser nosso estilo de vida. E Davi está dizendo que bem-aventurado o homem que não anda nesses conselhos, que não se deixe influenciar
por conselhos, por valores de gente que está morta nos seus delitos e pecados, de gente que está em trevas, que não tem valores de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que não se guia, que não anda no conselho dos ímpios. Mas parece que vai uma progressão. E você pode ter certeza, os ímpios são maestros para dar conselhos para você, para chamar você para outros caminhos, para outros valores. Por que tudo isso? Isso é fanatismo. Você não precisa de servir a Deus tanto. Por que você tem que ir na igreja todo domingo? Quando ele faz isso, o que ele está fazendo com você? Ele está te aconselhando. Ele está dizendo o que você deveria fazer. Por que isso? Por que você tem que fazer aquilo? Por que você tem que evitar isso? Por que você não pode estar lá? Por que você não pode nos acompanhar? Essas perguntas não são somente perguntas. Essas perguntas são conselhos. Faça isso. Mas ao invés de te dar um conselho afrontador, direto, eles vão pelo caminho da sutilidade, questionando. Mas ao questionar, o ímpio está te dando um conselho. Precisa ser tão radical assim? Precisa ter compromissos tão profundos assim? Por que tem que ser assim? Então, Davi está dizendo: bem-aventurado o homem, e aqui inclui a mulher, que primeiramente ele não anda no conselho dos ímpios. Pode andar com ímpio, tem amigos ímpios. Eu tenho um amigo, ele não é crente, ele é um amigo de infância. E ele, de vez em quando, ele liga para mim e fala: o que você está fazendo aí, cara? Volta para cá. E ele é ímpio, mas sabe aqueles ímpios assim que de 10 palavras que saem da boca dele, 11 palavrão, duplo sentido e todo tipo de maldade? Ele é um homem assim, mas ele é meu amigo. E ele quer me aconselhar dizendo: larga a mão, vem para cá, fica aqui perto de nós. Sabe o que ele me fala? Aqui também precisa de gente para pregar o evangelho. Ele não é crente, ele não quer saber nada de Deus. Mas é interessante, ele está me aconselhando. Sabe o que ele falou para mim? Vem que eu te dou uma casa. Vem, volta para cá, para a nossa cidade, vamos viver aqui perto. Nós sentimos falta de você, você é importante aqui. Ele está me dando conselhos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas vai numa progressão. Quem anda, de repente para. Ou seja, aí parar, aí Davi vai, é um passo a mais, é um passo mais profundo. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não vive ou que não se detém, que não faz parte do caminho dos pecadores. Davi está falando. E ele vai falar mais, num passo de progressão mais profundo ainda. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta, a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é a ideia de assentar aqui? Não é somente estar lá, não, é quando a pessoa se assenta naquela roda e ele assume o escárnio daquela roda. Ele começa a conversar com os escarnecedores, o linguajar dele é o dos escarnecedores, as coisas que ele expressa são dos escarnecedores. É isso que Deus está falando. Bem-aventurado o homem que não se amolda, bem-aventurado o homem que não se deixa levar por isso. Mas lembre-se, antes de sentar, tem 2 passos anteriores. Você começou o quê? Andando no conselho deles, depois você sentou
depois você parou e depois você sentou. Normalmente, os nossos amigos ímpios, eles não vão querer seguir o teu bom exemplo, o teu testemunho. Eles vão querer não ir aonde você está, mas eles vão fazer de tudo para puxar você para baixo no nível deles. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no meio deles, dos nossos amigos não crentes, e nós vivemos os valores do Evangelho, da lei de Deus, isso incomoda eles. E você pode ter certeza de uma coisa: os teus amigos ímpios, a hora que você começar a falar do Evangelho para eles, ou confrontar o pecado deles, eles vão parar de andar com você. Enquanto você estiver com eles, mas você não for nenhum tipo de incômodo para eles, nem na vida e nem nas palavras, eles manterão vocês no círculo de amizade deles. Mas a hora que você começar a de alguma forma mostrar a verdade para eles, eles vão se incomodar e eles não vão querer ter você mais na roda deles, porque você destoa da roda deles. Por isso que quase sempre, quando se fala de uma roda de escarnecedores, nós estamos falando de pessoas que precisam fazer o que a maioria faz para ser aceito. Isso não é comportamento só de adolescente, não. Não pense que somente adolescentes, eles pressionam para que você faça o que eles façam, para que você seja aceito no grupo. Esse comportamento é de todo ser humano. Todo ser humano. Quando você vive contrário àquele grupo não vai te aceitar, mas aquele grupo vai fazer pressão para que você amolde-se a eles e você possa então ser aceito por eles. Esse comportamento grupal é um fato em todas as faixas etárias. É uma realidade. Então, aqui nós temos um grande desafio. Porque Jesus, quando orou por nós, em João capítulo 17, Jesus disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, Jesus está pedindo a Deus que nós possamos viver no mundo, no meio de ímpios, no meio de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele não está dizendo que nós temos que sair, morar no alto de uma montanha, criar uma comunidade, uma vila só de crentes e viver isolado. Não, ao contrário, ele disse: ninguém acende uma candeia, uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas nós acendemos uma luz para colocá-la em cima da mesa, para que a luz possa espalhar por todo o ambiente e iluminar. E nós somos a luz do mundo, Jesus disse. O grande desafio é nós vivermos no mundo, termos nossas amizades entre pessoas que não conhecem a Deus, mas nós não podemos ser covardes frente às nossas amizades. Nós não podemos pensar que nós vamos ter que nos amoldar a eles para que nós continuamos sendo aceitos no grupo. Nós não precisamos ser o crente chato, ser aquele crente insuportável, mas nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal no meio das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Que desafio! A igreja tem polarizado nessa situação. Normalmente nós vemos igrejas onde as pessoas, os pregadores ou os pastores estão definitivamente proibindo seus membros de terem relacionamento
juntamente com pessoas que não sejam crentes. Mas temos também outras igrejas que estão entregando isso como se fosse nada, que você pode viver com o ímpio, como no meio dos ímpios, você pode fazer as coisas que eles fazem, não tem nenhum problema, nenhum nem outro. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós temos o desafio de encontrar o equilíbrio nisso. Esse meu amigo, ele é uma pessoa que, como eu disse para vocês, um homem sem valores morais, éticos. Mas ele é um homem no sentido de amizade, de lutar por mim. Ele é mais do que um irmão. É estranho, não? E toda vez que eu tento falar do Evangelho para ele, ele me bloqueia assim na lata. Ele não me dá oportunidades. E tem mais. Ele vive assim, ele vive amigado com uma mulher, mas ele é o dirigente, ele é o pastor Clay da missa na igreja católica na cidade dele. Ele cata aquele violão e lá na frente ele solta a voz e canta e move multidões a cantarem, a louvar a Deus, mas uma vida totalmente longe de Deus, sem valores da palavra de Deus. Quando eu estou com ele, eu tento mostrar para ele que a minha vida é diferente da vida dele, que os meus valores são outros. E que eu não tenho prazer nas impiedades dele, nas palavras ímpias dele, nas piadas ímpias dele, nas coisas de duplo sentido, sexual, etc. Eu não tenho prazer nisso. E a minha cara é evidente para ele que aquilo não é algo que me agrada. Mas eu sempre que eu vou ao Brasil, eu vou visitá-lo, eu fico com ele, eu abraço, né? E eu tenho orado por ele todos os dias. Eu espero ver um dia aquele homem com aquele violão, conhecendo a Cristo, vivendo não como um ímpio, mas como um justo, e louvando a Deus, não só com palavras, mas com a vida dele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, anda com, mas não anda no conselho. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ele não é cúmplice dos pecadores, e ele não é escarnecedor, ele não anda, ele não está na roda dos escarnecedores. A versão NVI diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu tenho certeza que muitas vezes os teus amigos, quando você tenta falar do Evangelho, eles zombam, não zombam? Eles são zombadores, não se engane. Eles são escarnecedores e eles são zombadores. Por isso você tem que estar perto deles, mas você não pode deixar se influenciar por eles. Você não pode deixar que o esquema deles domine a tua vida. Jesus disse que se o sal, Jesus disse que nós somos o sal da terra. E Jesus disse que se o sal se tornar insípido, se o sal perder a capacidade de salgar, ele só serve para uma coisa. Para que Jesus disse que serve o sal? Para ser pisado. Mateus capítulo 5. O sal só serve para ser pisado. Porque quando o sal perdia a capacidade de salgar, eles usavam o sal para pavimentar caminhos, fazer estradas. E é interessante, o sal é um produto que gera uma estrada, uma rodovia impecável.
No Chile existe uma estrada todinha pavimentada de sal. E é melhor do que o asfalto de petróleo. Mas só serve para ser pisado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você se amoldar a eles, eles vão pisar em você. O teu sal perdeu o sentido e você vai ser humilhado, você vai ser destratado como homem ou como mulher de Deus. Não permita isso. Não permita isso. Não ande no conselho dos ímpios. O ímpio vai dizer para você, trabalhe 20 horas por dia, 7 dias da semana. Não ande no conselho dos ímpios. Não faça do trabalho um fim, faça do trabalho um meio. Quando o trabalho é um fim, ele nos mata. Mas quando o trabalho é um meio de nós nos sustentarmos para servir a Deus, honrar a Deus e sermos felizes nesse mundo, nós temos a bênção de Deus no nosso trabalho. Não ande no conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E por que ele é feliz? O salmista vai dizer, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faça, o que vai fazer? Prosperar. Você quer a bênção de Deus? Decida agir como homem de Deus. A Bíblia diz que antes o prazer desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, não está no ímpio, mas o prazer dele está onde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor o que? Medita de dia e de noite. Se você for uma pessoa que encontra prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, em falar da palavra de Deus para os seus amigos ímpios, a Bíblia está prometendo a você que você vai ser como uma árvore plantada junto às águas. Ela está ali, mas as raízes estão recebendo toda a água do rio, das correntes, e ela se alimenta dessa água que é a palavra de Deus, e ela gera folhas verdes, ela é desejável, e ela gera frutos no seu devido tempo. O homem de Deus e a mulher de Deus, que não anda no conselho dos ímpios, mas anda no deleite da lei de Deus, ela é bênção, e vai ser bênção para os seus amigos ímpios. Vai ser bênção para aqueles que não conhecem a Deus. Se nenhum dos teus amigos ímpios tem conhecido a Cristo ou se convertido a Cristo, talvez é porque o seu fruto para eles não é desejável, não é agradável, atraente, para que eles se sintam desejosos de servir a Deus. Ele é como árvore plantada, ele dá frutos. E dar frutos aqui, a palavra de Deus está significando que nossa vida vai produzir para o reino de Deus. Quando nós vivemos o Evangelho para os nossos amigos, quando nós oramos pelos nossos amigos, e quando nós aproveitamos a oportunidade, desafiamos nossos amigos a estudar a palavra de Deus, nós vamos produzir frutos que vão abençoar a vida dos nossos amigos. Tem de ser assim. Não pode ser o contrário, não pode ser o ímpio te puxando, mas tem que ser você produzindo frutos na vida dessas pessoas, para abençoar essas pessoas e levar essas pessoas ao conhecimento do Evangelho. O deleite do homem de Deus e da mulher de Deus não está nas amizades ímpias, está na lei do Senhor. E se ele tem esse deleite, primeiro, essa é a figura
que Deus está usando, que vai ser a tua vida. E vai ser assim tua vida emocional, vai ser assim a tua vida espiritual, e vai ser assim a tua vida material. Você vai produzir frutos, você vai ser verde, você vai ser atrativo e abençoado nessas 3 áreas da sua vida. Mas se você quiser viver como os ímpios, se você quiser andar no conselho dos ímpios, se você quiser seguir o conselho dos ímpios, quem já viu o filme de faroeste? Vocês já viram esse bolinho de planta passando nos filmes de faroeste, rodando assim? O ímpio é assim. No caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Essa é a ideia que ele está usando. É a ideia de alguém que não tem... É o contrário da árvore plantada junto às correntes d'água. É o contrário. Isso aqui não tem raiz, isso aqui não tem lugar fixo. Ele vai aonde o vento dos prazeres da vida leva ele, deixa a vida levar. O ímpio canta igual o Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim vive, é o Martinho ou é o Zeca Pagodinho? Ah, os caras estão sabendo, é o Zeca Pagodinho, né Wagner? Deixa a vida me levar. Não tenho compromisso com nada, não estou preso a nada, não estou apegado a nada. O ímpio é assim, mas nós não somos assim. Nós estamos ancorados na lei de Deus, na palavra de Deus, nos valores que esse Evangelho traz para a nossa vida, e nós vamos viver ancorados nele, enraizados nele, presos nele, porque esse Evangelho é a água da vida que vai entrar por nossas raízes, que vai nos renovar, que vai nos reverdecer e que nos vai fazer dar frutos em toda situação, e seremos prósperos. Seremos prósperos. Deus está prometendo, se nós andarmos de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos abençoar, nós vamos prosperar materialmente, nós vamos prosperar emocionalmente, nós vamos prosperar espiritualmente. É a promessa da bênção de Deus. Mas se você titubear entre querer agradar o ímpio e querer servir a Deus, se você tiver dividido entre estar com Cristo, estar com o ímpio e andar nos valores dos ímpios, o que resta para você não é bênção, é disciplina. Se você é um filho de Deus, se você é um salvo. Agora, se você não é salvo, então não vai ter disciplina não. Você vai continuar se auto-enganando que você pode estar com Cristo e com o mundo, com Cristo e andando nos valores dos ímpios. O que nós queremos ser? Isso ou isso? E existem 2 destinos para esses 2 estilos de vida também. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O caminho dos ímpios leva a quê? A destruição. Os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, do julgamento. Eles vivem hoje livres, como aquela bola de palha ali. Entendeu? Nada me prende, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu sou livre, ninguém guia a minha vida. Se essa é a tua filosofia de vida, você é um ímpio, como aquela palha levada pelo vento. Você vive assim, você pode viver assim, mas o teu destino é que no dia do juízo você não vai prevalecer. E você vai ao caminho da destruição, a palavra de Deus está dizendo.
mas tem o destino do justo, porque o Senhor conhece o caminho de quem? Dos justos. Tudo que ele faz, prosperará. E o Salmo 37 diz ainda: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Novos céus e nova terra é o que esperam aqueles que se deleitam na lei de Deus, na palavra de Deus, que se comprometem com Deus e vivem o Evangelho no meio desse mundo mau, sendo luz nesse mundo, sendo sal da terra. Viva no mundo, mas lembre-se, você não é do mundo, se você é salvo em Cristo Jesus. Nós não estamos no mundo para agradar os ímpios, nós estamos no mundo para agradar a Deus. Nós não vamos ganhar nossos amigos ímpios agradando a eles, porque somente Deus pode mudar o coração deles. Mas se nós agradarmos Deus, Deus vai usar-nos para abençoar a vida deles. E é isso que Deus espera de nós, que esse seja o nosso compromisso, de viver nesse mundo e glorificar a Deus, e ser bênção na vida dos nossos amigos, não andando no conselho deles, mas sendo um conselho para eles, não imitando os valores pecadores dele, mas chamando-os a imitar nosso estilo de vida. Não vivendo no escárnio deles, mas reprovando o escárnio deles, para que a nossa luz brilhe. Mas tudo isso com graça, com amor por eles. Se tiver de um dia se afastar, que sejam eles que se afastem de você, mas que nunca você se afaste deles, porque a única esperança deles é que a tua luz brilhe para eles, e você seja uma luz para iluminar o caminho deles. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos faça justos, e que a nossa justiça brilhe no meio dos homens, para que Cristo seja glorificado e os nossos amigos sejam salvos por Cristo Jesus. Mas para isso nós vamos ter que marcar diferença. Para isso nós vamos ter que ser luz e sal na vida deles, e levar o Evangelho para eles. Não ter medo, não ter vergonha. Se nós os amamos, nós queremos eles salvos e não destruídos no dia do juízo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos justos, Pai, porque em Cristo fomos justificados. E nós queremos viver como justos e não como ímpios, Deus. Ajude-nos a estar com nossos amigos que não Te conhecem, que não Te temem nem Te amam. Ajude-nos a amá-los. Ajude-nos a orar por eles. E ajude-nos a dar um bom testemunho para eles. Que eles não vejam nada dos valores deles em nós, mas que eles possam ver nossos valores infiltrando na vida deles de forma sorrateira pela Tua graça. Ó Deus, usa-nos, Senhor, na vida dos nossos amigos. Ajuda-nos, Deus, a dar o melhor testemunho para eles. E dá-nos oportunidade de desafiá-los a conhecer o Senhor através da Tua palavra. Que nós não desistamos desse alvo. Que nós sejamos persistentes sem ser chatos. Que nós possamos ser perseverantes na vida desses amigos que amamos, até vê-los rendidos aos Teus pés.
andando nos teus caminhos e adorando o Senhor como nós temos feito, Deus. Ajude-nos a orar por eles. Ajude-nos, Deus, a nos importarmos com eles. Ajuda-nos, Senhor, a darmos o testemunho necessário para eles. Não permita que nós sejamos tropeço na vida deles, mas que nós sejamos bênção na vida deles. E que o teu nome seja glorificado na nossa vida, quando nós vivemos entre eles como justos. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor poderoso de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o seu Filho, o poder, a unção, o consolo, o ensino do Espírito Santo seja sobre nós, Pai, para que vivamos nesse mundo como luz e sal dessa terra, hoje e até o dia que estaremos contigo eternamente, herdando o novo céu e a nova terra. Amém e amém, Senhor.